Shalom, shalom, boa noite. Uma noite muito abençoada para todo mundo. Hoje, olha, friozinho aqui no Rio de Janeiro, é muito bom, não é? A gente está de bom humor, porque eu que não sou carioca, eu digo bem-vindo frio. E o Jonas é carioca, mas ele gosta do frio também. Gosto demais. Eu não sei, o pastor Osano gosta? Frio. Sou do calor, mas gosto do frio. Então, hoje nós temos um assunto muito importante de atualidade, atualização, tanto geopolítica quanto profética. Mas antes eu quero dizer boa noite à mesa, boa noite, pastor Osano. Boa noite, pastora Naira, Aquino, pastor Jonas. Boa noite a todos vocês que nos acompanham. Uma excelente noite. Boa noite, pastor Jonas. Boa noite também, Naira, querida. Boa noite, Pepeu, amado. Boa noite, Aquino, valente do Senhor. E sempre... boa noite para quem está nos ouvindo. Boa noite a todos. Meu Deus, pô. Vamos de Laila Tov, né? Que é boa noite em hebraico. E eu quero também lembrar, sempre aqueles avisos, né? Já se inscreveu no canal? Não? Como não? Se inscreve. Está escrito aí, se inscreva. Clica, não custa nada. É zero custo. É só você se inscrever e ativa todas as notificações, porque aí você é avisado dos vídeos novos que entram no canal, e são muitos vídeos. Mas não fica só no se inscrever. Dá o teu like, já dá agora, porque você conhece, você sabe, né, o nosso assunto, tudo, a seriedade que a gente trata, tudo. Então, deixa o teu like e compartilha com muitas pessoas. Mas tem mais uma coisa que a gente também quer te convidar, a participar da área de membros, porque tem muitos cursos para te abençoar. E o tema hoje, atualidade, Israel e Irã. O que isso implica para Israel, para o mundo? A Bíblia já falava disso, já fala disso, qual é o próximo passo? Então, vamos falar. Acontecendo muito rápido, né, pastora? Faz assim, não dá um nervoso, não dá um nervoso, não. Tá tudo acontecendo assim, rápido, muito rápido mesmo. O quebra-cabeça é muito grande, é daqueles bem gigante. Juntar essas peças não é uma coisa simples. E aí, quando a gente vê uma pecinha sendo encaixada, a gente se alegra, né? Mas, na verdade, tem muitas peças sendo encaixadas simultaneamente. Ao mesmo tempo. Peças soltas, né? Sim. Até que elas se encaixem, coisas isoladas. Né? Porque quem poderia imaginar que agora, nesse momento, um problema entre Israel e Irã... Só para você ter ideia, o Irã tem um exército de 1 bilhão... uma população de 1 bilhão e pouco, e um exército de 400 mil soldados. Israel tem um exército de 100 mil soldados, 100 e pouquinho, né? Arredondando, mas o poder bélico do Irã não é pequeno, é gigantesco. Fora os aliados, mas né, o poder bélico de Israel é superior ali naquela região a qualquer exército, né? Por causa da tecnologia avançada, por causa do treinamento dos seus soldados, e por causa do seu armamento também sofisticado, né? Então, toda a defasagem entre exércitos é tirado aí, né? Israel passa a ter supremacia. Mas vamos colocar a par, porque como é um volume como disse o pastor Osano, o volume de notícias diariamente é muito grande, não é só sobre esse assunto. São tragédias, são crises, tanto na política quanto na área financeira. É um volume de informações muito grande, e como o mundo não... esse é um mundo muito desconhecido, o Oriente Médio, para a maior parte das pessoas. Quando a gente olha o Irã, a gente vem falando para vocês, não pense que o Irã, assim, são árabes. Não, eles são persas. Eles não falam árabe. O que eles têm em comum com os outros países árabes é a religião. Eles são muçulmanos. Mas eles são diferentes em tudo. Assim como a gente sempre fala, mas não custa eu falar novamente, reforçar para vocês, porque é algo tão diferente para nós, que às vezes você esquece que o Irã não são árabes, os turcos não são árabes, são turcos,
É um mundo à parte ali. Não adianta a gente colocar, é a mesma coisa que chegar alguém, não entende bem a América Latina e coloca todo mundo como que todo mundo aqui fala português. Não, a maior parte fala espanhol e só o Brasil fala português. Ou que a política é igual em todos os lugares. Não, cada um tem a sua característica. Assim é o Oriente Médio. E por isso você tem que olhar as informações bem assim, de uma forma acurada, para você não ficar desinformado e tomar um partido, porque neste momento em que Israel atacou o Irã, e a gente já vai falar o porquê, você tomar, a mídia vai tomar um partido, já tomou, muitos, a maior parte, antissemita, sempre vai ser assim. Esse sentimento, esse ódio e essa acusação a Israel, mas sempre foi e sempre será, sempre acontecerá, porque no mundo é a perseguição que tem a cristãos, é a perseguição que tem a judeus. Mas vamos entender um pouquinho o que está acontecendo ali naquele pedacinho de terra que afeta o mundo todo. Não é só uma guerra local. Agora é uma questão de guerra. Israel atacou o Irã de forma cirúrgica. É impressionante como eles conseguem. Eles atacaram. Quem que eles atacaram? Atacaram cientistas que estão trabalhando nas armas nucleares. Atacaram o principal, mataram. Quando eu digo atacaram, mataram. Né? O principal do exército deles. E eles não atacaram civis. Eles foram e atacaram cirurgicamente para se proteger. É um ataque preventivo. Mas será mesmo que é um ataque preventivo? Na verdade, com permissão da palavra, sim, né? Claro. A questão toda ali é que o Irã ele monitora e ele arma todos os grupos terroristas do Oriente Médio, sem exceção, né? Ele é realmente um formador do eixo do mal, né? O Hezbollah, o Hamas, o Fatah, os Houthis, né? Todos eles recebem munição e dinheiro do Irã. Essa é a forma que o Irã está atacando Israel já faz tempo, né? E ninguém poderia falar que era o Irã, são os grupos terroristas, mas todos eles são patrocinados pelo Irã. Então, mas a grande questão é exatamente a confecção da arma, a bomba atômica, né? A bomba nuclear. Porque uma vez o Irã de posse dessa arma, qual é o propósito maior deles? Exterminar, varrer do mapa Israel. Eles não escondem. Eles falam que Israel é o demônio e eles têm que eliminar Israel para o bem da humanidade. É assim que esse é o discurso deles. Essa é a vontade e essa é a caminhada. Destruir Israel. Agora é interessante como Israel trabalha, né? Israel sabia que ele não podia combater o Irã sem antes aniquilar com Hezbollah e aniquilar com Hamas. São os braços, né? Entendeu? Braços, né? Então ele minou a força desses outros aí. E se você não sabe, o Mossad trabalhou nesse período todo aí, mapeando, né, todos os mísseis, lançadores de mísseis, fábricas de energia atômica. Então foi muito, muito bem trabalhado esse ataque do Israel, mesmo antes do ataque acontecer, porque Sim. Eles Israel desarmaram a defesa do Irã de uma forma que, assim, como que eles conseguiram desarmar todo o sistema de defesa do Irã? Isso é incrível. Com certeza, é impressionante. É impressionante. Agora, uma coisa que eu escrevi até aqui, que a gente hoje vai tratar de uma das maiores crises militares. Nunca, em todas as crises do Oriente Médio, essa é a maior. Por que essa é a maior? Porque nós nunca vimos Israel, no dia seguinte ao ataque, no próprio dia em que Israel atacou, Israel já evacuou todos os aviões. O aeroporto Ben Gurion ficou completamente vazio, não tinha um avião estrangeiro civil, porque Israel preza pela segurança de turistas, enfim, dos civis. Então, o aeroporto Ben Gurion, no dia seguinte, não tinha um pátio vazio. Eles fizeram
com que todos saíssem e o espaço aéreo de Israel ficar livre. Por que essa crise tão forte? O Irã, pega um mapa aí na sua casa, ou no teu telefone, aonde quer que seja, o Irã não faz fronteira. É exatamente isso que o Jonas falou. O Irã, para ficar fronteira de Israel, ele tem base militar. Esse é o problema que Israel queria desmontar. Ele estabeleceu bases militares na Síria e no Líbano e ao norte de Israel. Então, por quê? Porque ele não faz fronteira com Israel. Então, ele precisa de uma base militar fronteira a Israel. A Jordânia se preocupa muito, a Arábia Saudita se preocupa muito com esses acontecimentos, porque o espaço aéreo deles vai ser invadido pelo Irã numa resposta. Então, a Jordânia, que fica no meio do caminho e onde o Irã não tem base militar, porque eles não admitem que o Irã tenha uma base militar, Jordânia tem um tratado de paz com Israel, a Jordânia está muito preocupada, e a Arábia Saudita também, por causa do espaço aéreo deles, e isso põe em risco a população, o espaço aéreo deles, tanto na ida de Israel para lá, como na volta de Irã em direção a Israel. Então, para você ver que em tudo que já aconteceu, o Irã, a história do Irã com Israel foi sempre indireta, nunca foi uma guerra direta. Foi sempre, como o Jonas falou, usa os Houthis, usa o espaço, o território da Síria, do Líbano, mas nunca do jeito que está agora. É direto. Agora é Israel e Irã. E agora? Qual vai ser a resposta? Eles já disseram que vai ter vingança. Então, no dia seguinte ao ataque de Israel, já teve um ataque de drones, que foi totalmente desarticulado, não só por Israel, um ataque de drones vindo do Irã contra Israel. Foi desarticulado tanto por Israel como por seus vizinhos aliados, que ninguém pôs nome aí. Aliados. Para não comprometer, né? Por falar em aliado, a gente aqui no podcast, sempre que me falavam de anticristo e anticristo, eu sempre falava, algumas pessoas ventilavam e falavam assim, não, é o Trump, é o genro do Trump, e eu falava, não é. Queridos, olha só, o Trump pediu para não acontecer, e aconteceu. Qual é a força dele em relação a isso? Ele continua sendo aliado de Israel, mas ele não teve força alguma para estabelecer a paz. Então, não é o anticristo, né? O anticristo não tem como... ele vai estabelecer a paz com muita facilidade. Vocês estão vendo como o cenário está totalmente armado para aparecer alguém que vai trazer a paz. Mas antes da paz vai ter a guerra. E agora a gente está na iminência de Ezequiel 38. Nunca estivemos... A gente já estava andando para ficar bem perto. Mas vamos falar aqui, motivos. Vamos lá, para a gente ir para a Bíblia, tá? Então, a gente já enumerou aqui. Número 1, ameaça nuclear. Porque o Irã está enriquecendo urânio a níveis alarmantes. Pronto. Então, já foi. Ameaça nuclear. Professora, posso só dar uma interrompida aí? Assim, eu penso que, nesse momento, muitas pessoas estão entrando para assistir, né, esse podcast, e muitas delas talvez não estejam compreendendo, né? Assim, fica assim uma pergunta assim, por que está acontecendo isso? Onde começou tudo isso? Não seria bom dar assim, um salto, assim, um ponto de por que isso começou e por que nós estamos aqui para as pessoas que estão chegando? Acho que seria interessante. Gente, isso começou na inimizade, porque se você perguntar por que o Irã odeia Israel, não tem uma razão política. Porque Israel, eles não aceitam Israel estar ali, ser uma nação, não reconhecem Israel como nação. Não tem a ver com política. O ódio do Irã é o ódio de Satanás, é espiritual, totalmente espiritual. O ódio começou lá com Amaleque. E vocês sabem que o Irã o Amã, o livro de Esther, Amã é descendente dos Amaleques. Deus falou, destrói
completamente os amaleques. Josué fez direitinho o Êxodo 17, até onde ele conseguiu. Depois caiu na mão de Saul. Saul desobedeceu. E ele não destruiu Amaleque. Mas a gente sabe que o inimigo ele ainda tem um tempo para permanecer. Então, realmente, tudo bem, Saul não obedeceu, mas a história sempre se repete. O diabo usa pessoas, né? Este ódio a Israel, o objetivo do Irã de eliminar Israel é o objetivo de Satanás, porque ele sabe que Israel é o lugar onde Jesus nasceu, morreu, ressuscitou, vai colocar os pés no Monte das Oliveiras, vai reinar 1000 anos, mas só que antes de reinar 1000 anos, ele vai derrotar o anticristo, o falso profeta e Satanás no Armagedon, aonde? Em Israel. Então, o ódio dele é o fim da história dele, que vai ser em Israel. Então, ele quer eliminar onde ele vai ser eliminado. Pronto, eu explico assim. Aliás, todo ódio espalhado pelo mundo afora, né? O antissemitismo hoje está muito forte de novo. E se você quer ter uma pequena noção do que está acontecendo, pensa em Hitler, pensa em Holocausto. Era um ódio contra Israel na Alemanha. Hoje é no mundo. É no mundo. Está no mundo inteiro, né? Então, a gente sabe que as coisas estão caminhando muito rápido para que os últimos acontecimentos ou proféticos, as últimas mensagens proféticas se cumpram. Então, quando você pensar em Oriente Médio, você pensa que Deus colocou Abraão naquela terra, naquele pequeno pedaço de terra, e disse que daria uma grande família, uma grande nação a Abraão, que seria incontável, como a areia do mar, né? E como as estrelas dos céus. E por que Deus plantou ele ali? Talvez porque, obviamente, ele seria odiado, seria rejeitado, né? Porque enquanto todas as nações ao lado servem a deuses estranhos, Abraão foi chamado para adorar o único Deus, né? O Deus que nós conhecemos como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E dali para frente, se você pegar a história de Israel, você vai ver que Israel sempre foi perseguido. Prova disso é que quando Jesus chegou, muitos judeus tiveram dificuldade de identificar Jesus como o Messias que eles aguardavam, porque eles esperavam o Messias que viesse montado no seu cavalo branco com espada desembainhada e ferisse de morte todos os inimigos de Israel, porque essa é uma profecia e que vai se cumprir. Mas não agora, vai se cumprir no final da grande tribulação. E a profecia, tinha uma outra profecia que dizia que ele viria para tirar o pecado, né? Vencer o pecado que estava sobre o homem, perdoar o homem e abrir de volta a porta dos céus para que nós pudéssemos retornar a ele. E essa parte eles não entenderam e por isso rejeitaram o Senhor. Mas Satanás conhece o Senhor. Satanás sabe que Jesus é Jesus e hoje ele sabe que ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor do céu, Senhor da terra, e que os dias deles estão contados. Deles quem? Satanás e seus asseclas, né? Então, o que vai acontecer daqui para frente? Daqui para frente é que a gente tem Ezequiel 38, né, que nos fala a respeito dessa guerra. Uma guerra no Oriente Médio. Nós entendemos que essa guerra começou lá na questão da invasão do Hamas no sul de Ainda Israel. Não é esse momento, está caminhando. Eu diria o contrário. O cenário está pronto. Não, eu diria o contrário, porque a guerra já existe, pô. A guerra existe, só falta os aliados se posicionarem para ficar Ezequiel 38. Conforme Ezequiel 38. Só aliados, tipo entrar a Turquia, que ontem o nosso amigo que telefonou de Israel e ele falou assim, bom, só falta entrar a Turquia e pronto, aí Ezequiel 38. Então, a partir do momento que Estados Unidos entra em defesa de Israel, porque vai acontecer, né? Então é possível que esses aliados aí do Irã, né, do Iraque, se manifestem, né? Então, Turquia precisa. Hoje, a Turquia tem simpatia. A Turquia sempre ela esteve um pouco aliada. Não, antes ela tinha assim, uma simpatia por Israel em governos antigos. Você não pode esquecer que no ano 70 depois de Cristo a Turquia entrou com o Império Romano para destruir Israel. Então tem um passado tenebroso aí nessa relação. É o Império Otomano, né? Mas agora vamos lá. Completando aquela pergunta do pastor Ozano, porque quando eu falei de Amã,
O que eu não liguei para você, assim, não fiz o link, né? Que na minha cabeça tudo é tão claro, mas como o pastor Osano falou, todo mundo precisa entender. Quando eu falei de Amaleque, Amã ser descendente de Amaleque, por que eu estou frisando tanto? Porque Amã era na Pérsia, e a Pérsia é Irã. Então, o livro de Esther é o ódio de Amã, que estava na Pérsia, e é o Irã, para eliminar uma etnia. É um genocídio. Era um decreto para eliminar quem já estava eliminado, né? Porque Israel estava já no exílio. Aí, então, era para eliminar de vez Israel. Pronto, vocês já estão exilados, mas eu quero acabar com vocês até aqui no exílio. O antissemitismo é isso. Judeu hoje, que não está lá em Israel, a tentativa de eliminar, porque aquele casal de diplomatas serem mortos, inclusive judeus, mas eram judeus... Ódio, né? O nível do ódio, que é impressionante. Você está odiando uma pessoa que você não conhece. Judeus fora de Israel e foram mortos. Está entendendo? Então, é bem o espírito de Amã, é bem esse ódio inexplicável. Espera aí, não é então só contra... Irã não quer só aniquilar Israel, nação, quer aniquilar com o povo. Não pode estar em nenhum lugar. Judeu tem que ser eliminado. Pastora, ainda tem mais ainda. Sim, que pode tem falar. Que trazer, porque eu estou me colocando no lugar de muitas pessoas que estão vendo, assistindo esse podcast, entendeu? Até para ter esse link, esse entendimento. A senhora já mostrou alguns pontos, o pastor Jonas também falou de Abraão, e assim, o que essa guerra também tem a ver com Isaac e Ismael? Bom, aí já é o mundo árabe, né? Aí é o mundo árabe em geral. O que tem a ver é que Israel, o filho da promessa, mas Isaac. Ismael tem bênção. Deus ama Ismael. Isso. Deus ama os países árabes. Isso. No entanto, Deus disse que ia ter um probleminha entre eles sempre, que eles iam morar, a despeito deles serem irmãos e abençoados. Os dois são abençoados. Deus foi muito claro. Ele abençoou Isaac como filho da promessa, mas ele abençoou demais Ismael. Isso. Por amor a Abraão, ele abençoou demais. É só você ler as bênçãos sobre Ismael, é muito grande. E então, mas Deus disse, olha, vocês são irmãos, vocês vão viver fronteira um com o outro, mas vão estar sempre brigando. É isso, resumo aí. É isso aí. Resumo nisso. E aquela... Você vê, Sara e Agar não conseguiram ficar... Elas brigaram por 2 vezes, né? Isso. Uma vez, Agar começou desprezando Sara. Sara fez a vida de Agar impossível. Agar não suportou, foi embora. Deus falou, não, volta lá. Meu propósito é vocês duas estarem debaixo do mesmo teto. Vocês duas são abençoadas. Agar voltou. Mas passaram-se os anos, quando Ismael já era um adolescente, aí começou de novo a implicância de uma com a outra. Aí Deus falou, tudo bem, vai, abençoada, você é Agar, mas você vai morar longe de Sara. Abraão, deixa que eu cuido de Agar, eu cuido do teu filho. Ismael é teu filho, é abençoado, mas eu cuido, aí vai ter 12 tribos também, vai ser muito abençoado. Mas deixa que eu cuido deles. Então, é Sara e Agar. Não deu para viver as duas debaixo do mesmo teto. E também não... hoje eles vivem fronteira, mas ainda vivem brigando, né? E agora, deixa eu falar uma coisa aqui. Nós falamos um dos motivos, a ameaça nuclear. O outro, nós falamos do Irã se colocar de uma forma indireta nas fronteiras de Israel. Então, eu coloquei aqui... Através dos grupos terroristas. Através, sim, na Síria, né? O Hezbollah, principalmente. E no Líbano, com mais de 150 mil foguetes ele tem no Líbano. E milícias armadas no Iraque e no Iêmen. Por que toda hora nós temos, já falamos aqui em podcast, a gente tem um aplicativo que se chama Red Alert. E esse aplicativo, que é Alerta Vermelho,
toda vez que vem um míssil, a gente recebe aviso e mostra onde que o míssil está indo. Assim, foi 2 dias, não, foi 1 dia antes de Israel tomar a decisão de atacar o Irã, nós recebemos no nosso aplicativo assim inúmeros mísseis vindos do Iêmen. Então, tudo isso sobre uma população civil, não é sobre o exército, sobre uma base militar, é sobre a população civil. Trazer o caos mesmo, né? Então, Israel tinha que colocar um basta a esse ataque do Iêmen. O que o Iêmen tem a ver com todo esse conflito? Zero. Não, tem, porque ele é alimentado, ele é apoiado, ele é incentivado, financiado pelo Irã. Então, o Irã está atacando Israel pelo sul, e bem longe, né? Pelo sul. Pega o teu mapa, vê onde está o Iêmen, gente. São mísseis balísticos com uma capacidade incrível de chegar em Israel com 15 minutos, 2.000 quilômetros, não é? Então, é algo assim fenomenal. E com ogivas de mais de 1 tonelada. Exato. Então, Israel tem que defender a sua população, porque Israel estava sendo atacado através do Iêmen. Fora o mar, ali eles atacando como piratas do mar também, atrapalhando tudo. Mas esses mísseis balísticos de alta potência, Israel tinha que tomar uma atitude. Israel ficou quieto todo esse tempo, suportando esses ataques do Iêmen. E, tudo bem, revidou ao Iêmen, mas ele tinha que parar com a fonte. A fonte não é o Iêmen. A fonte é o Irã. E então ele destruiu usina nuclear lá, as bases. Interessante é que tanto no caso do Hezbollah quanto do Hamas, você pode perceber que a guerra de Israel com eles só foi estratégica, entendeu? Só utilizando estratégias de guerra que foi aniquilando, morrendo, matando os cabeças, os líderes, e deixando o corpo deles, o corpo militar, acéfalo, entendeu? E aí Israel agora vai no Irã, todos nós esperávamos o quê? Vai destruir todas as usinas nucleares, poços de petróleo e tal, e vai paralisar o Irã. Mas não, ele foi no general máximo das Forças Armadas, ele foi no general do Exército Revolucionário, ele foi nos cientistas nucleares e eliminou todos. Sim. Eliminou todos os cabeças, né? Entendeu? E aí? Agora, se você pergunta, mas ele consegue fazer isso sem atingir a população civil? Na sua grande, esmagadora maioria, sim. Sim. Porque, se você percebeu, você viu prédios pegando fogo em alguns apartamentos. Esses apartamentos estavam marcados para ser atingidos. A gente vê o buraco ali só no quarto do homem. É incrível. E agora, a precisão deles. Né? Muito. A memória de todos, eu me incluo nisso. A memória de todo mundo é muito curta, porque a velocidade, como disse o pastor Osano, é tanta informação e isso é ciência. O nosso cérebro tem um limite. E como a gente está sendo esmagado pelo excesso de informação que chega até nós todos os dias, a gente põe para fora até coisa importante. Aí o cérebro da gente fala assim, peraí, está superlotado. Por isso que você fica esquecido. Aí eu entraria em gestão emocional, mas é só um comentáriozinho. Tem outra coisa interessante. O cérebro da gente joga fora. Outra coisa interessante, falando de estratégia, é que China e Rússia são aliados do Irã. Eu já ia chegar lá. São aliados do Irã. Quando a gente mostrar Ezequiel 38. E o que acontece hoje? A Rússia está um pouco de mãos atadas. Ela não está muito em condições de apoiar o Irã nesse momento. Já está com uma guerra ali na Ucrânia. E estrategicamente falando, agora eu entendo por que a Rússia atacou a Ucrânia. Para enfraquecer mesmo, né? Porque nesse momento, se a Rússia está com seu potencial máximo, a China apoiando financeiramente, e quem sabe com seu exército também, né? Israel ficaria difícil, né? Mas acontece, se você quer saber, o que está escrito é que é Deus falando que ele mesmo atraiu
os inimigos de Israel para que viesse contra Sim. ele, para que o mundo soubesse que esse Deus é o Deus de Israel, né? Você usou uma palavra boa, né? Que Deus mesmo usa, atrair. Muitas pessoas podem perguntar por que Deus permite. Ele permite como ele permitiu no tempo de Débora, e tanto eu poderia citar a Bíblia toda. Ele atrai o inimigo e junta todos. Ele deixou que os egípcios chegassem perto do povo para serem eliminados no Mar Vermelho. Em Débora, ele deixou que aqueles 900 carros de ferro avançassem, chegassem até o Monte Tabor para eliminar todos de uma vez só. Então, aí Deus elimina tudo de uma vez só. Atrai e elimina. No Mar Vermelho? Pois é. Não é? É o que eu acabei de falar. Sim, sim. Agora, veja, eu estava falando da memória por causa de um fato aqui. O ataque que o Irã atacou Israel em abril de 2024. Isso nunca tinha acontecido. Foi. E o Irã atacou e Israel não respondeu. Israel não revidou. Israel começou, a partir de abril de 2024, Israel tem paciência, começou a estudar, a trabalhar, como fazer um ataque, como que foi feito, e não ter, e a defesa do Irã estar desarmada. Como a defesa do Irã ficou desarmada? Pelo Mossad, pela inteligência. Então, foi algo muito estudado, foi algo muito bem articulado, mas eu mesma já tinha esquecido desse ataque do Irã em abril de 2024, que foi... Eu lembro que a gente, num podcast, falou a primeira vez que o Irã ataca diretamente. E o Israel não respondeu. E a gente ficou esperando. Israel vai responder. Israel não respondeu. Aí todo mundo fica... Por que Israel fez isso? É uma resposta, para muitos, tardia, no entanto, tremendamente cirúrgica da parte de Israel. O que isso o que isso pode desencadear? Eu coloquei tudo aqui para a gente não esquecer, né? Possíveis repercussões regionais e globais. Aí a gente vai chegar em Ezequiel 38. Então, regional é algo que já está desestabilizado nesse momento. Ninguém sabe o rumo e a proporção que isso vai tomar. Dia a dia a gente tem que ver o que está acontecendo. Regional, lá no Oriente Médio, aqueles países que estão mais perto de Israel, mais perto do Irã, o que vai acontecer? Mas você não acha que é mais um estopim, não? Para uma guerra mundial? Então, mas eu falei primeiro regional, agora vamos falar de global. A gente sabe que não vai ter uma guerra global agora, porque a Bíblia teria nos alertado. Mas vai ter essa guerra no Oriente Médio. Já está tendo essa guerra no Oriente Médio. Ela já começou, ela já está na sua metade, entendeu? Então, em termos global, que você acabou de falar, impacto no mundo, primeiro econômico. Uma guerra ali no Oriente Médio, dessa proporção, Israel, Irã, se Irã revidar, que ele já disse, vou me vingar, então é um preço do petróleo disparando, mercados em pânico, cyberataques globais. O nosso filho é piloto. E aí ele falou, mãe, o nosso sistema... Ele falou assim, está tão vinculado, hoje tudo está tão globalizado, que hoje nós que somos pilotos, tivemos que voltar ao século passado, fazer tudo de forma manual, antigo, porque o aplicativo, onde a gente agora, de uma forma muito mais moderna, nós fazemos o planejamento de voo, está fora do ar. Por quê? Porque está tudo... Gente, é um mundo globalizado. E olha que eu estou falando... Não estou falando de Terceira Guerra Mundial. Quando eu falei aqui, de repercussão global, eu estou falando de outros assuntos. Não estou falando de Terceira Guerra Mundial, que, como Jonas disse, é só lá no Armagedon. Não é a terceira... Queridos, desarma. Não é. A despeito de todo o alarme, a despeito de toda a tensão, não é a Terceira Guerra Mundial. A despeito do Irã, já disse, você falou para os Estados Unidos, vocês não atacaram junto com Israel. No entanto, vocês vão receber de volta. Essa foi a ameaça do Irã. E, claro que se bases militares dos Estados Unidos forem atacadas, como o Irã prometeu, tem uma repercussão mundial? Não, ainda não, porque Deus não vai permitir que seja a Terceira Guerra Mundial. Ainda não é hora. Está tudo caminhando, mas não é hora. Então, todo vídeo alarmista, todo vídeo
para de compartilhar quem é sensacionalista. É preocupante? Sim, mas não é a Terceira Guerra Mundial. Não é. É algo que vai abalar, afeta globalmente? Sim. Afetou globalmente o início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O problema de gás que teve no início, bem lá no início, a Europa, em pleno inverno. Eu lembro que afetou o Brasil, que, por exemplo, máquina de lavar, carros, tinha... como é que é? Aqui não era uma placa, porque aquele tipo de chip era na Rússia desenvolvido. Então, placas necessárias para uma máquina de lavar funcionar. Então, parou a venda de novas por um momento. Isso Então, você vê, afetou o Brasil, afeta a guerra tudo. No início da guerra da Rússia com a Ucrânia. Agora, uma guerra entre Irã e Israel prolongada ou qualquer forma realmente declarada, ou se vai parar nisso, Israel atacou, Irã vem e revida e para nisso, a gente não sabe, mas que afeta, tá? Vamos entrar no aspecto profético? Está todo mundo esperando, né? Vamos, que aí fica a pergunta que não quer calar, né? Não é agora, mas vai ser quando, né? Tá todo mundo, né? Qualquer pessoa que diga o quando é mentiroso. A pastora diz, desarma, vai ser agora, mas a galera fica, mas vai ser quando, então? Né? Então, os viciados em ver vídeos, né? Eu tive que desmentir aquele vídeo de Israel, da China atacando o espaço aéreo de Israel. Que loucura, eu tive que desmentir umas 800 mil vezes. Que trabalho que a gente tem para desmentir e que facilidade para você espalhar uma inverdade. É muito rápido, bastou um vídeo e todo mundo compartilhou e todo mundo... Aí eu recebi, assim, depois que eu já tinha desmentido umas 800 mil vezes, aí eu recebi de novo ontem, falando, não acredito, a força da mentira. Como é difícil rápido, você compartilhar a verdade. Propaga rápido demais. Meu mentira. Deus. A verdade parece que vai então, da forma lenta, né? Por que o meu vídeo desmentindo e que é comprovado... A plataforma recomenda aquele vídeo. Pois é. Aí o meu, que eu desmenti, está ali, são todos fatos reais, comprovados e etc. Não viraliza. E ninguém fica recebendo o meu aí, que desmentindo. Agora, você recebe 1000 vezes como eu o da mentira. Então, vamos lá. É isso que o pastor Zano falou. Você vai receber 1000 dizendo que é a Terceira Guerra Mundial. Agora, o meu você não vai receber, não. Que fala que não é a Terceira Guerra Mundial. A gente está falando aqui que é Ezequiel 38. Gente, o que é tanto Ezequiel 38 que vocês falam? Primeiro, tem vídeo que não acaba mais meu com o título Ezequiel 38. Digita Ezequiel 38. Vai ter ao vivo, vai ter podcast, vai ter tudo que você pode imaginar. Tem na área de membros, sem ser na área de membros, aula, curso. Eu vou estar explicando Ezequiel 38. Mas você não vai falar nada aqui? Claro que eu vou falar. Ezequiel capítulo 38 e 39 é um capítulo onde Deus fala que haverá um momento em que Israel será atacado por todos os lados, mas por países, Deus dá o nome dos países. Então, posso ler? Pode. Você traduz para o pessoal. Tá? Filho do homem, Ezequiel 38, 2, a partir do 2. Filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog. É um homem. Príncipe de Roz. Que é da Rússia. De Meseque e Tubai. Tudo ali, tudo cidades Profetiza da Rússia. contra ele e diz, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog. É a mesma pessoa. É o príncipe de Roz. Mas tá de repetindo. Meseque e Tubal. Far-te-ei que te volvas e porei anzóis no teu queixo. E como ele fez com Senaqueribe. E te levarei a ti e a todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento complexo, grande multidão. Então, com pavês e escudo, empunhando todas as espadas persas, etíopes. Pera, só um minuto. Pera. Então,
quando fala do armamento, está falando de um armamento para aquela época. Esse armamento que o Jonas leu antes dele começar, fala de complexo, em outras traduções, fala da sua tradução, pastor. Completo. Armamento completo. Quando fala de armamento completo, está falando de armado até os dentes e com tudo que é moderno. Hoje, o que é moderno? Arma nuclear, drone, míssil balístico. Então, está falando que vem um armamento pesado contra Israel. Quer que eu leia aqui nessa que vem versão? Do norte. Hã? Quer que eu leia nessa versão aqui? Vê. 4, versículo 4. Só do armamento. Farei você girar, porei anzóis em seu queixo, e o farei sair com todo o seu exército, seus cavalos, seus cavaleiros, totalmente armados. Totalmente armados. E uma grande multidão com escudos grandes e pequenos, e todos eles brandindo suas espadas. Tá vendo? Então, é o máximo que Ezequiel podia enxergar e entender de armamento, bélico, ele viu. Ele viu, assim, o máximo para a época dele. E é claro que Ezequiel, Deus tinha que mostrar para ele o que ele podia entender. A mente dele, ele que estava tendo a visão, não adiantava Deus mostrar drone, mostrar míssil, armas nucleares, não adiantava. Então, o que Ezequiel viu foi um armamento pesado contra Israel. Depois ele vê países aliados vindo do norte, aí ele fala, aí é a lista que o Jonas estava lendo. Aí o versículo 5. Persas, etíopes... Espera aí, persas. Quem são os persas? Falei desde o início. Irã. Pronto, quem está encabeçando a lista? Né? O primeiro, né? É o primeiro, é o Irã. Gente, Ezequiel 38 é uma realidade. O primeiro da lista são os persas. Os persas estão aonde? Quem são os persas? Irã. Então, Irã. Continua. Etiópia, né? E com, etíopes e Put com Etíope, eles. Por que fala de Etíope? Porque está falando... A Líbia também fala, é o norte da África. O que a gente vê hoje no norte da África? A gente vê uma população, a maioria... Só você vê Somália, Nigéria, muçulmana radical. Então, nós estamos falando que o norte da África está preparado, está dominado, está preparado para isso. Sim. No norte da África, o único que a gente tem hoje neutro é o Egito. Neutro porque tem um tratado de paz com Israel. No entanto, o exercício militar que a China fez no Egito já faz a gente parar para pensar. Epa, por que aquele vídeo mentiroso de que a China invadiu o espaço aéreo de Israel não foi? A China estava fazendo um exercício militar no espaço aéreo do Egito e fez isso por 2 vezes. Então, a gente vê que está tudo armado. Aí a luta fala de países do norte da África, países como a Pérsia, fala da Turquia, fala de Togarma, fala da Turquia. Então, está aí Turquia, Irã, países do norte da África e alguns países da Europa Oriental. Extremo norte. Né? Então, mas aí a gente deixa para, na hora, ver o que é que vai acontecer. Mas o que você vê? Essa guerra sem precedentes está dizendo que vai trazer uma ameaça de destruição de Israel. No momento em que Israel disser não tenho o que fazer, já fiz tudo, está escrito que Deus entra para defender Israel. Foi assim na Guerra dos 6 Dias, foi assim na Guerra de 1973, Yom Kippur. E vai ser assim também. Ainda no versículo 5, 6, outros aliados incluirão a Pérsia, como atual Irã, Etiópia, como atual Sudão, sim. Tá? Put, que é a Líbia, Gomer, provavelmente a região oriental da Turquia e da Ucrânia. Sim, por isso que eu falei de Europa Oriental. E Togarma, a região oriental da Turquia, próxima à fronteira da Síria. Pronto, é isso. Fechou. Já está tudo preparado. A Turquia, que há uns 10 anos atrás, ela não tinha um tratado de paz, mas ela tinha paz. Ela era simpática a Israel.
Hoje já não. Hoje já a Turquia totalmente pensa como o Irã, tem que ser eliminado. Porque quer o califado. O objetivo é o califado. O que é o califado? É o domínio muçulmano naquela região. Então, a guerra, na verdade, é religiosa, né? Isso. É a guerra santa, a jihad islâmica. Então, a gente vê que o cenário está armado. Só que a velocidade com que este cenário está sendo montado, e o que me espanta é a velocidade do cenário e a ignorância da igreja quanto a esse fato. Aí tem os que negam que Jesus não tem arrebatamento, aí tem os que falam que nós já estamos na grande tribulação, aí os outros que acreditam que agora a gente vai ser a terceira guerra mundial. Gente, está tudo tão claro. Estamos a gente também... no final no final do final. Agora, do final quantos pensam assim? Do princípio das dores. Quantos líderes hoje podem sentar com o seu povo, com o seu rebanho e falar abertamente sobre o que está acontecendo? São poucos. Poucos, porque não é popular, não é um assunto popular. É que o povo está fugindo da palavra, entendeu? Quando deveriam estar vindo para dentro, né? Para mergulhar na palavra e aprender um pouco mais a respeito das estratégias de Deus, porque são elas que vão acontecer. Mas não tem nenhum segredo. Se você está vendo aqui, pelo que a gente está vendo em Ezequiel 38, não tem segredo. Então me diz uma coisa, quem é o culpado? Quem é o culpado? Para mim, vamos lá. Eu pergunto para vocês também. Pode escrever aí, quem é o culpado? Olha, uma criança, ela quer comer legumes? Não, ela quer comer. Nem sempre. Ela quer comer. Tem exceções. Mas, assim, de livre e espontânea vontade. Não. Se ele tiver um chocolate, um sorvete, ou legume e a proteína, a comida saudável, o que é que ele vai escolher? Chocolate. Ele vai escolher o que não, o que é bom um pouco, mas não alimenta e ele vai ter falta de vitamina, ele vai ficar doente. É igual aquele filme Esqueceram de Mim. A princípio, o menino fica assustado que a família esqueceu e depois ele vai fazer tudo que não deixam. Ele se entope de sorvete, só que depois ele começa... está com dor de barriga, aí ele enjoou de tomar tanto sorvete. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o povo não é culpado. O culpado é quem deveria ensinar a verdade. E que hoje está falando o que o povo quer ouvir. E o que o povo quer ouvir é a sobremesa. Ele quer o sorvete. Ele quer o chocolate. Ele não quer a comida que faz bem. Se você tivesse que fazer uma análise hoje, você e o Pepeu, quem vocês acham que de imediato seriam aliados do Irã? Turquia. Turquia. Você acha que a Turquia está aqui? É porque está na Bíblia. Já tá aqui, é cola. Foi cola santa. Sim, eu não vejo como o Sudão se levantar para vir, não vejo... Não tem força. Eu não vejo como, mas está escrito. Né? Mas vai, mas assim, né? quem vai fazer toda a diferença é a entrada da Turquia. E qual o motivo da Turquia para entrar nisso? Religioso, acabei de falar, é o califado. Qual o motivo do Irã querer eliminar Israel? Também religioso. Verdade. Então, é uma guerra santa que está acontecendo lá. A parte A do versículo 7 diz assim, apronte-se e esteja preparado. Exato. Agora, aqui, ó. Agora, vamos fazer o seguinte, eu acho, o nosso tempo está fechando. Tá, eu só queria... Posso falar uma frase? Pode. O mundo está distraído, mas o céu está em movimento. Verdade. E... aqui, a promessa da proteção divina é que, Salmo 121, o guarda de Israel não dorme. Nem dormitará. Querido, então ore por tua casa, ore por Israel, ore pelo mundo, porque o guarda de Israel não dorme. E você é Israel espiritual, Israel é Israel nação, e Israel espiritual, Israel nação, precisa de proteção sobrenatural. Esse ódio que o Irã tem contra Israel, que Turquia tem contra Israel, que o mundo tem contra Israel, é o ódio do diabo contra todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador. Então, você não está fora dessa guerra. Verdade. Mas fala aí, só pedi um adendo aqui. Não, só queria para fechar, dizer, aguçando a curiosidade de vocês, porque vocês tiveram uma pequena pincelada sobre o desencadear de Ezequiel 38, vamos dizer assim. Como a Naira disse, você ainda não pode bater o martelo dizendo que a guerra está
está travada, né? Mas você está vendo aqui o andamento dela. Essa parte que aconteceu de ontem para hoje, ou pela madrugada de hoje, de Israel destruir as usinas nucleares do Irã, era algo cantado há muito tempo, né? Mas você vê que leva tempo para acontecer. Mas a gente está vendo as coisas acontecendo. Sim. Né, Peu? O cenário sendo costurado, né? O cenário sendo costurado. Agora, para que o anticristo se manifeste, é necessário que o mundo esteja em caos, né? Um caos completo. A gente está vendo aí... Estamos andando a passos largos. Ontem o relógio dos cientistas, né? O relógio avançou. Do juízo final. O relógio do juízo final avançou. Mais um pouquinho. Olha. Então, Meu isso aí, queridos. Até a ciência reconhece, só os cristãos que não. Eu comecei falando dessa velocidade, né, dos acontecimentos, né, e quero fechar esse momento também aqui, né, do que me cabe aqui, falando de 1 Coríntios 15, versículo 52, que diz: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. É isso, está então chegando vai ser cada muito dia mais rápido, perto. né, professora? É muito rápido. Isso vai ser muito rápido. Piscar de olhos, como diz a palavra. Muito rápido. Amados, é tempo de se informar, profeticamente falando, também se informar do que está acontecendo no mundo. Por isso, fique antenado, procure fontes seguras. E eu quero dizer que este canal tem um compromisso com a verdade. Por isso, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like. O nosso compromisso é com a palavra de Deus e com a verdade, nunca com o sensacionalismo. Deus te abençoe e até o nosso próximo podcast. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a todos e fico alerta, não somente se informar, mas também se santificar, porque vai ser um abrir e piscar de olhos. Amém. Deus os abençoe, queridos.